Inicie a sua execução com um cordão de 17 correntes. Você trabalhará dos dois lados deste cordão com pontos altos. Então, você laça e você vai passar a sua agulha pela quarta corrente do seu ponto de base e vai começar a fazer o seu ponto alto. Você vai tecer um ponto alto para cada ponto de base até que você chegue na próxima extremidade. Eu vou tecer aqui o meu e quando eu chegar na extremidade eu volto para eu te mostrar como que nós fazemos para sair de um lado do trabalho e irmos para o outro. Ao chegar no último ponto, na sua extremidade, você vai trabalhar uma continuidade de pontos no mesmo ponto de base. Então, eu tenho aqui o meu primeiro ponto alto feito no último ponto. Nesta continuidade, eu terei 5 pontos no mesmo ponto de base. Então, aqui você vê que eu teço o meu terceiro ponto alto no mesmo ponto de base e observe, com o terceiro ponto feito, eu já estou na direção do meu cordãozinho de correntes. Agora, com o meu quarto ponto, veja só, eu já estou saindo do lado em que eu estava e já entro do outro lado. E agora, com o quinto ponto, eu estou definitivamente do outro lado da execução. Na sequência, eu vou trabalhar novamente um ponto alto para cada ponto de base até que eu chegue, vou alargar aqui para você ver, até que eu chegue aqui, aonde eu tenho o cordão de correntes, que na verdade faz a vez do meu primeiro ponto alto da carreira. Que quando você tece o seu ponto alto, aonde você tem o cordãozinho, né, das suas correntes, que você deixa para a altura de pontos altos, você passa a ter 2 pontos feitos no mesmo ponto de base. Então, um de um lado e outro do outro. Fica faltando, para o total de 5, fica faltando 3 pontos altos. Então, a gente laça e exatamente no mesmo ponto de base, a gente vai tecer o primeiro desses 3 que estão faltando, o segundo destes 3 que estão faltando e, para encerrar, o terceiro dos 3 que estão faltando. E a gente encerra a carreira passando a agulha pela primeira corrente, ou melhor, pela terceira corrente, né, que é a última corrente que você deixou sem ser trabalhada. E a gente faz aqui um ponto baixíssimo para encerrar a carreira. O seu resultado deve ser como este. Então, você tem 2 extremidades arredondadinhas. Bom, a partir de agora, minha gente, todas as carreiras se iniciam e se encerram da mesma forma. Então, é 1, 2, 3 correntes laça e para cada ponto de base, incluindo extremidade, tá? Para cada ponto de base, você vai tecer um ponto alto. Não tem aumento, não tem diminuição, é sempre o mesmo tamanho. Nós vamos continuar tecendo desta forma, aqui eu no caso, com a minha primeira cor. Depois de uma certa quantidade de carreiras, eu vou trocar de cor. Posso fazer com uma cor somente? Pode. Posso trabalhar com carreiras de cores alternadas? Pode também. Eu aqui estou fazendo assim. Aquele miolinho, aquela pontinha do pé, ela fica de uma cor e o restante fica de outra. E o detalhe, que é o que decora a peça, né? Ela vai ficar também da mesma cor que a pontinha. Então, assim, eu deixei esta cor, além para a pontinha, para os detalhes da peça, tá bom? Olha, você tá percebendo aqui que eu já cheguei na extremidade. E você vê que conforme eu vou tecendo um ponto somente para cada ponto de base, automaticamente, sem fazer esforço nenhum, eu vou obtendo um formato que vira como se fosse um cilindro. Olha aqui, ó, tá vendo fechando? Tá vendo aqui? Por quê? Porque eu estou fazendo uma voltinha e não estou abrindo para que ela fique plana, tá? Ela vai ficar assim, olha, côncava, que é o formato que vai abraçar o pé. Um outro detalhe que eu já vou aproveitar e deixar aqui registrado para vocês é que é o seguinte. Aqui, com as 17 correntes, utilizando esta lã e utilizando esta numeração de agulha,
eu obtenho um tamanho apropriado para 35 e 36. Então, aquele pezinho 35 e 36 fica super legal com esse tamanho que a gente está tecendo aqui. Se o seu pé for menor ou se o pé for maior, o que você precisa medir para obter a quantidade de correntes inicial e ter a mesma resposta que nós vamos ter aqui? Você vai medir do dedão até o dedinho do pé. Então, a quantidade em centímetros que você tiver do dedão até o dedinho é o tamanho do cordão de correntes que você precisará ter para começar esta primeira carreira que a gente fez juntas aqui, tá? É isso daí que você precisa. Então, aqui, olha, você observa que eu já tô até encerrando, olha, a minha segunda carreira, ó, tá vendo? E eu vou aqui arrematar esta carreira, ó. Tô arrematando, vou começar a próxima. Olha ali, ó, são 3 correntes. Eu volto a trabalhar um ponto alto para cada ponto de base. Você percebe que não muda nada, tá? E eu aqui, eu até vou pegar aqui a outra para te mostrar, ó. Eu aqui, ao final, minha nesse gente, pezinho que já tá feio, a gente vai aqui, olha. Eu tenho, vejam, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras porque com a gente esta vai cor, que é esta daqui, tá? Feita então, desta forma que eu tô mostrando pra vocês. Então, eu vou descer as minhas 5 carreiras, tá vendo? Eu vou obter esse tamanho que eu tô mostrando, né? Agora, e eu vou até trazer essa imagem pra gente fazer a troca de cor, que é pra ver se você consegue ver bem a situação. Ó, então, eu tô assim, tá? Eu simplesmente vou fazer um passar pra cá, passar pra lá de fio, ó, trouxe pra cá, eu venho aqui no próximo pontinho, ó, tá vendo aqui? Eu passo pra lá, ó, o fio simplesmente ele vai trançando, né, ó. Eu passo pra cá e eu passo pra lá, e eu posso, inclusive, para que ele não corra, eu posso, inclusive, olha, voltar um ponto, trazer de novo para frente. Eu já estive nesse ponto, né? E mais uma vez no mesmo ponto, trazer para trás. É como se eu tivesse feito um nozinho, mas na verdade é só uma trançada. Então, é uma forma também de você manter tudo na posição correta. Agora eu quero que você entenda o que você deve fazer caso a sua base de correntes seja maior aqui que a minha, tá? Funciona assim, olha. Você vai dobrar no meio, tá bom? Você vai dividir a quantidade de pontos de um dos lados em 3. Vamos fazer um número redondo bem facinho. Vamos pegar 18 pontos. Então, tenho 18 pontos. Eu tenho 3 grupos de 6. 6, 12, 18. Conseguem perceber isso? Uma vez que você saiba a quantidade de pontos e você tenha dividido em 3, a sua segunda cor, você já começa a trabalhar exatamente na posição que você precisa que ela esteja, para que no momento em que nós alcançarmos esta etapa, olha só, tá vendo que é aberto? Então, no momento que eu alcanço esta etapa, eu não preciso fazer corte de fio e eu não preciso ter um novo arremate. Eu vou continuar tecendo, porque eu estou na posição correta, carreiras de ida e volta, porque isso vai acontecer daqui a pouquinho, tá? Então, eu realmente preciso de 6 pontos, seja aqui ou seja aqui. Eu vou seguir a continuidade do meu ponto, eu vou pegar aqui, tá? Então, eu preciso de 6 pontos para iniciar com a segunda cor. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou começar aqui nesse ponto, tá? Eu continuo tecendo carreiras circulares. É a mesma coisa que eu fiz com a primeira cor. Porém, o posicionamento do meu cursor é que vai... Cursor não, da minha agulha, pensando em computador. O posicionamento da minha agulha vai estar apropriado para a próxima etapa, que é a carreira de ida e volta. Então, aqui, eu já estou posicionada com a agulha, né? Ó, eu vou deixar o cabo ficar aqui um pouquinho, eu deixo sobrar, tá? Vou trazer o fio para dentro do trabalho e eu vou fazer 1 e 2 correntes a mais, além do primeiro ponto posto, para dar a altura do ponto. E eu vou trabalhar um ponto alto
para cada ponto de base, como eu já vinha fazendo com a primeira cor, fazendo o meu encerramento de carreira, sempre passando a agulha pela terceira corrente, arrematando tudo, que é o ponto baixíssimo. Então não muda o formato, o que vai mudar é a cor. E um detalhe, agora, aqui para mim, com esta cor, eu farei 10 carreiras. Um detalhe para quem adaptar o tamanho para menos ou para mais. Você vai precisar adaptar também a quantidade de carreiras que você vai tecer com a cor que você estará inserindo. Eu aqui vou fazer 10. Se o seu tamanho de pezinho for maior, você vai fazer 1, 2 carreiras a mais. Você vai ter que medir isto. E quando a gente alcançar a etapa de termos a troca de formato de execução, deixa de ser circular, né? Passa a ser carreiras de ida e volta, eu te mostro exatamente do que se trata e você vai compreender qual é a altura do pé que você vai levar em consideração para saber a quantidade de carreira que você deve fazer a mais ou não, tá joia? Então aqui inicialmente eu farei 10 carreiras. Tá joia? Quando eu terminar as minhas 10, eu volto aqui, porque eu vou fazer o início das carreiras de ida e volta com vocês e já passo toda a indicação necessária. Uma vez que você tenha feito, então, 10 carreiras de forma circular com a sua segunda cor, estando no posicionamento que nós definimos anteriormente, nós vamos tecer agora 14 carreiras ida e volta. Então, eu começo, como eu sempre faço, 1, 2 e 3 correntes, eu vou laçar, e aí, para cada ponto de base, né, a gente vai trabalhar um ponto alto. A questão, minha gente, é que aqui, por ser carreira de ida e volta, eu vou me preocupar com a abertura. Então, eu vou aqui fazer esse ponto, vamos abrir, vou deixar aqui, e deixa eu te mostrar nesta que foi feita, o que a gente está falando agora. Então, olha, daqui até aqui, eu tenho 10 carreiras, ó, daqui a aqui. A partir desta carreira, até a última que está aqui atrás, eu tenho 14. Isso daqui é a parte de trás do nosso pezinho e o calcanhar, tá vendo? Então, lateral e calcanhar. Bom, para você que começou com uma quantidade de pontos maior, automaticamente essa quantidade de carreiras também deverá ser um pouco maior. Pode ser que você precise de 1, de 2 carreiras a mais. Aqui, esta abertura está exatamente no peito do pé, aonde a gente está quase começando o tornozelo. Então, o que a gente precisa adequar? Esse espaço tecido tem que ser o bastante para que da ponta até o peito do pé fique coberto, fique revestido. Isso é uma medida que, se você fizer diferente do meu tamanho, você vai precisar ir adaptando. Vai tecendo e veste calça para ver como é que fica, tá bom? A mesma coisa nesta etapa, que é a carreira de ida e volta. Se você tem um pé maior, você vai ter este intervalo, este espaço maior. Então, pode ser que você precise de, ao invés de 14 carreiras, 15 ou 16. Então, você precisa ir medindo. Você calça e vê nas duas extremidades. Aqui tem uma costura, a gente vai chegar nisso aqui também. Então, você vê se ao puxar as duas pontas, unir as duas pontas, com a mão mesmo assim você puxa, se ela consegue revestir o pé por completo. É ali que você sabe se sim ou não preciso de mais carreiras, tá? Então, eu aqui vou tecer 14 carreiras no formato ida e volta. Ah, mais uma coisa, né? Ó, então aqui tá dobrado ao meio, tá bom? Então, eu vou fazer 6 pontos daqui até a extremidade. Vou fazer um ponto para cada ponto em toda a parte de trás. E quando chegar na outra extremidade, eu vou fazer, assim como deste lado, 6 pontos, deste lado 6. Lembra que era 18 que eu dei como exemplo? Então, 6, 12, 18. 6, 12, 18. 6
eu mantenho fechado. 6, eu mantenho fechado. E estes 6 centrais ficam abertos, que é exatamente o que vai me dar esta abertura que me permite deixar este vão para calçar. Tá bom? É isso que você precisa agora perceber. 6 numa ponta e 6 na outra. Do outro lado, a parte de baixo, teço por completo. Isso por 14 carreiras. Eu vou tecer a primeira carreira, vou trazer o resultado para que você veja como ela fica e também já inicio a próxima com vocês. Só, eu tenho a primeira carreira, né? Aqui é a carreira de ida, porque estou trabalhando a parte da frente, totalmente tecida. 6 pontos, 6 pontos e 6 pontos, tá? Aí, para eu começar a próxima carreira, 1, 2 e 3 correntes, é normal, é como a gente faz em qualquer crochê, em qualquer peça que a gente teça carreira de ida e volta. E aí a gente vai tecendo um ponto, né, para cada ponto de base e mais uma vez tecendo até o final dessa carreira dessa forma. O total, minha gente, 14 carreiras devem ser tecidas desta forma. Lembrando que 14 para o tamanho que eu aqui estou tecendo. Você aí adapta para sua necessidade, seja mais ou seja menos, tá bom? Vou lá tecer tudinho e volto aqui pra gente fazer a costura dos dois lados, né? Porque veja, ó, são 2 lados que você vai ter, tá bom? É isso daqui que você tá abrindo, um lado e outro, tá? Então eu vou precisar costurar lá quando eu tiver com bastante carreiras tecidas esses 2 lados. Então vejam só, a gente teceu por 14 carreiras, né? Aqui, olha, a parte aberta, ó, daqui até aqui. E com isso, a gente obtém 2 lados. A costura é muito fácil de ser feita. Nós vamos simplesmente unir as pontas desta forma e nós vamos costurar esta lateral. Aqui fica aberto. Bom, para fazer a costura, eu arrematei o fio. Então, aqui você vê que o ponto tá pendurado e eu arrematei o fio e eu já coloquei na agulha de tapeceiro. Eu faço a costura, minha gente, utilizando um cabo somente. Então, para eu poder começar a costurar, eu vou passar a agulha aqui por dentro do ponto e eu vou travar ele aqui, encerrando, né, a parte de carreiras de ida e volta. Uno os 2 lados. A gente pode dobrar assim, olha. Já deixa num formato que favoreça esse posicionamento. E aqui no início, né, a gente vai encontrar a nossa terceira corrente. É nela que a gente começa a costurar, tá? Eu pego sempre os 2 pontinhos. Eu vou trazer a imagem aqui mais perto para você ver. Olha, dá para ver bem agora, ó. Eu pego uma alcinha e eu pego a outra alcinha. Eu pego as 2 alças, tá? E aí eu começo a fazer a minha costura. Então, veja, de dentro para fora, eu trago, vou lá pro outro lado. Eu tenho que pegar o ponto que vem a seguir aqui do outro lado. Eu pego os 2 pontinhos, de dentro para fora, volto para este lado. O próximo ponto, eu pego os 2 pontinhos de dentro para fora e sempre cruzando e sempre trazendo desta forma, de dentro para fora, a gente vai fazendo essa costura. E é bom você sempre ir ajustando, tá? Vai trazendo seu fio, vai ajustando, não é para ficar repuxado, é para ficar na tensão correta, na tensão perfeita, para que o desenho dos pontinhos não fique alterado, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou costurar aqui por completo e aí eu volto, porque nós vamos continuar a execução para agora a etapa do acabamento. Agora vocês veem que a costura foi feita, então tá totalmente costurado. O fio está aqui na parte interna e a gente depois vai fazer o arremate, né? O acabamento, para que não fique sobrando fio, tá? A ideia é que fique tudo bem certinho. Nós vamos trabalhar agora esta abertura, este contorno. É o acabamento desta parte. Aqui são 3 carreiras que nós vamos tecer. 2 de pontos baixos e uma com o ponto caranguejo. Eu volto a utilizar a minha primeira cor, então eu venho aqui com a agulha um pontinho. Qualquer
parte você escolhe, você pode tecer. Eu aqui vou começar na parte de trás, tá? Então, eu passo a minha agulha pelo ponto. Eu aqui vou trazer uma alcinha por dentro e eu vou fazer o meu primeiro ponto baixo. E a ideia é que nós teçamos um ponto baixo para cada intervalo de espaço que esse ponto venha a consumir. Então, isso, minha gente, é uma coisa que vai variar com a tensão do seu ponto. Quem tem o ponto muito apertadinho, muito fechado, acaba fazendo, por exemplo, em cada intervalo de carreira, porque você está vendo que a carreira está deitada em relação a esse daqui, né? Então, você vê, ó, a carreira tá deitada. O ponto tá aqui, ó, ele tá em pé. Então, na hora que eu estou trabalhando, as carreiras ficam em pé e esta deita. Tá percebendo? E aí, a gente trabalha ao redor do ponto. Se você tem um ponto mais apertado, automaticamente pode ser, não é certeza, você vai ter que testar aí, que você precise de, por exemplo, 3 pontos baixos para preencher este intervalo. Mas pode ser também que somente 2 já lhe baste. Então, às vezes você vê que eu faço 2 no intervalo. E às vezes você vê que eu faço 1. Aonde é cordãozinho de corrente, normalmente eu faço 1. E puxo 1 no intervalo, ó, dos pontos. Então, acaba que são 2, porém, 1 no cordão e 1 no intervalo. E quando eu tenho o ponto alto, normalmente eu faço 2, porque o intervalo da altura deste ponto, quando a gente olha desta direção, fica um pouquinho diferente, tá? Mas isso daí é uma adaptação que a gente vai fazendo, a gente vai observando a necessidade para que a gente consiga preencher toda esta abertura com os pontos baixos, tá bom? Então, eu vou fazer aqui a minha primeira carreira e eu volto para te mostrar o resultado. Passamos a agulha pelo primeiro ponto, puxamos uma laçada e a gente arremata assim com um ponto baixíssimo, tá? A gente faz uma corrente para dar altura e voltamos a trabalhar para cada ponto de base um novo ponto baixo. Nada se altera, tá bom? Então, mais uma vez, minha gente, vamos fazer esta carreira e aí a gente volta para fazer a última carreira desta etapa. Uma vez tendo encerrada a sua segunda carreira do acabamento, você vai iniciar a próxima fazendo uma corrente e o trabalho é feito sempre para esta direção, então é para trás. Você vai girar a sua agulha de modo que ela abrace o ponto que vem logo a seguir da posição em que você está. Você vai puxar uma laçada para fora. Perceba que quando você puxa, ela fica na frente da alça que você já tinha. Você laça e você arremata. Mais uma vez, com a agulha para trás, você abraça o ponto que vem logo a seguir, você puxa uma laçada para fora, mais uma vez, eu percebo, está na frente. Você laça e você arremata. Para trás, o pontinho que vem exatamente a seguir, puxa uma laçada, traz para cima e você arremata. É muito importante que você dê esta altura para que o desenho do ponto caranguejo aconteça. Senão, minha gente, o desenho não aparece, tá? Fica um bololô de fios, mas não forma o desenho bonitinho, como você tá vendo aqui, que fica bem, olha, tá vendo que fica tudo altinho, olha lá, ó, tá? Se você não der a altura do ponto, ó, é a mesma altura deste daqui. Então, você precisa se atentar a este detalhe. E aí, minha gente, mais uma vez, um ponto para cada ponto de base, até que nós façamos o contorno da carreira por completo. Eu volto aqui porque eu vou te mostrar como que você arremata o ponto caranguejo. Para que a gente possa encerrar, né,
aqui esta carreira, você vai, já tendo o último ponto feito, trazer a agulha próxima, tira o naso daí, um gato. Você vai colocar a sua agulha próximo ao primeiro ponto caranguejo que você fez, quase que abaixo dele, aqui nesse pontinho, olha. Então você traz, puxa uma laçada para fora e aí aqui, olha, você arremata. Então aqui deixa eu cortar o fio, ó, a gente vem aqui, corta, e a gente puxa o fio para fora, tá? Uma vez que você puxou, você vai começar aqui a trançar. Então, de um lado para o outro, olha, você vai trazendo o seu fiozinho, sempre mantendo na mesma cor, tá? E aí, depois você faz o seu arremate da forma que você gosta de fazer. Eu sempre utilizo um pontinho de cola de tecido e aí eu corto bem rente, mas é opção. E aqui está totalmente feito o contorno da abertura. Então, mais uma vez, eu vou dobrar daquele jeitinho que fica mais fácil da gente ver, ó lá. Todo o contorno feito com o ponto caranguejo. Agora, nós vamos trabalhar a ideia desta, ou melhor, deste lacinho. Iniciamos esta etapa da execução com a nossa primeira cor em um cordão de 9 correntes. Para cada ponto de base, nós vamos tecer um ponto baixo. Nós vamos ter que repetir o processo de carreiras de pontos baixos num intervalo de 30 a 35 carreiras. Vai depender do tamanho que você quer que fique o seu laço. Se você quiser um laço um pouquinho mais robusto, um pouquinho maior, você vai tecer aí por volta das 35 carreiras. E se você quiser um pouquinho menor, tem que aparecer, mas um pouquinho menor, você tece no máximo aí 30 carreiras. Então, olha, veja que eu fiz aqui a minha primeira carreira, eu vou fazer uma corrente, eu viro o meu trabalho e eu volto tecendo um pontinho baixo para cada ponto de base. E assim a gente vai tecendo, tá? Se ainda você tecer 35 e achar que vai ficar muito pequenininho, quer ainda maior, tudo bem, você pode tecer uma quantidade maior de carreiras, não tem problema, porque na verdade, independente da quantidade de carreiras que você teça, a forma de montar este laço, esta decoração, é a mesma. Vou tecer todas as minhas, volto aqui no final, para eu te mostrar qual é a próxima etapa. Tendo terminado de tecer todas as carreiras desejadas, agora nós vamos costurar extremidade com extremidade. Eu venho com o fio já cortado, deixa sobrando aqui um pedacinho, agulha de tapeceiro, vou passar aqui, a gente já faz aquele nosso encerramento, né? Porque não tem mais o que tecer. E aí, olha, a gente vai costurar as duas extremidades da mesma forma que a gente fechou a nossa peça. Então, é sempre de um lado para o outro. Eu continuo com um cabinho só para costurar, tá? Sempre de dentro para fora, ó, tá vendo? A gente vai trançando a costura. Olha só que belezinha, ó, tá? Então, minha gente, primeira etapa. Vamos costurar, vamos fechar aqui, olha, tudinho. E aí, quando eu tiver feito essa parte, eu volto, porque eu vou te mostrar como que a gente começa a modelar o nosso lacinho. Uma vez tendo feita toda a costura, a gente já dobra, mantendo a costura no meio da peça. E a gente continua fazendo assim, olha. Passa de um lado para o outro, ó, travessa. Aí, novamente, você volta. Novamente, você vai. E, novamente, você volta. O fio, ele tem que ficar para o lado do avesso, que é o lado da costura, tá bom? E aí, olha, você vai puxar aqui, olha só, como que ele franze, né? E aí você já tem um formatinho de laço. E aí a gente dá assim, ó, uma, duas voltinhas, olha, só para travar bem. Você vê que eu puxo mesmo, eu quero que fique bem fechadinho. E aí a gente pega aqui na base, olha, passa a agulha assim, qualquer parte, até escapou o fio, mas isso não é problema, porque aqui, na verdade, eu só vou travar fazendo um nozinho. Então, aqui a gente traz aqui, olha, ó, tá vendo? Que é para que o fio não corra
e aí, novamente, você perde o formato de laço. Mas aqui, você já tem um lacinho modelado. Utilizando o fio da nossa segunda cor, eu vou fazer algumas voltas, ó, vou deixar sobrando aqui, tá? Ó, eu vou fazer algumas voltas, de modo que a gente obtenha um resultado mais bonitinho, mais colorido. Vou até soltar aqui, olha. A gente precisa de uma resposta assim, tá vendo? E aí, quando a gente chegar no final, a gente vem aqui, olha. Eu vou pegar esses dois cabos que eu deixei e aqui na base eu vou dar um nozinho, ó. Traz aqui. Faz um nó. Pode caprichar no nó, viu? Não tem medo de ser feliz, não. E eu ainda vou fazer mais um. Tô pegando os dois cabinhos, olha. Tá vendo aqui? Vem cá, menino. A gente traz ele direitinho aqui. Ó, e mais uma vez a gente vai e capricha aqui na situação. E aí a gente deixa sobrando o cabo dessa cor, tá? Agora, o que a gente vai fazer é prender, né? A gente tem que costurar, na verdade, o lacinho, olha. Aqui, minha gente, eu costurei na quinta carreira, eu vou pegar que tá costurada, ó, na quinta carreira da parte verdinha, né? Então, daqui para cá, a quinta carreira é a carreira de costura. Você pode colocar um pouquinho mais embaixo, você pode colocar um pouquinho mais em cima. Então, tu dobra assim no meio, que é para você encontrar o meio da peça, tá? E aí, na quinta carreira, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, no ponto central da tua quinta carreira é o ponto que você vai costurar. Então, para eu conseguir marcar, eu vou fazer um ponto assim, olha. Eu passo assim a agulha, que é para eu poder começar a prender. Então, eu simplesmente marco e aqui eu faço um nozinho, que é para deixar ele na posição certa. Eu preciso saber onde é que essa costura tem que acontecer, tá? E aí, com a agulha de tapeceiro, a gente vai costurar, dando voltas mesmo, por dentro do ponto da peça e passando aqui por dentro, ó, porque você vê que tá solto, né? Então, eu vou passar aqui por dentro, de modo que fique posicionado. Eu ainda gosto de colocar assim, um pinguinho mesmo de cola de tapeceiro, que é para que eu tenha certeza que não vai sair do lugar. Gosto muito de fazer isso, tá? Então, olha, tá aqui, né, a posição. Vamos abrir aqui assim, fica mais fácil da gente. Eu simplesmente passo por dentro do ponto, o ponto verdinho, que é o ponto que eu preciso abraçar, sempre com um cabinho só. Olha, e eu passo aqui por dentro, ó. Tá vendo? Passa aqui assim, olha, tá? E traz. Aí você vai apertar. Aí você passa de novo. Aí você passa novamente aqui. E você vai fazendo a quantidade de vezes até que você perceba que tá bem presinho, tá? Pode fazer do outro lado também. Né, ó. Passo aqui, eu trago. E aí eu venho pra cá agora. Pode fazer tranquilamente. Aqui no avesso, você trabalha muito tranquilamente com a sua agulha de tapeceiro, fazendo o vai e vem, tá? E lembrando, você pode fazer aquele pontinho de cola, que é pra que fique bem presinho. Mas fica a seu critério. Você decide se você vai pôr cola ou não. Às vezes, já com a costura, você já vai achar que está bem presinho. Ó lá, tá? E aí a gente puxa, né, o fio pra dentro, que é pra gente poder fazer o arremate. Isso aí também a gente faz da maneira que a gente acha mais legal. Eu gosto de pôr o pinguinho de cola, porque aí eu consigo cortar bem rente. E aí a gente tem o lacinho costurado, né? A gente tem o lacinho costurado nas duas, né? Então, tá aí a ideia das pantufinhas com os lacinhos costurados.